Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Nós devemos, aonde quer que o Senhor nos coloque, seja nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa igreja, aonde quer que nós estejamos, o Senhor nos pede que sejamos diferentes, que sejamos luz, sejamos aquele que estende sempre a mão, que se importa de verdade com o outro, que ama de verdade o outro, que não vive em brigas, não viva em contendas, não viva de conversinha atravessada, não viva em grupinhos, não viva como os filhos das trevas, mas realmente quando a pessoa olhar para um filho de Deus, para alguém que se diz discípulo de Deus, esse discípulo deve ser diferente, deve andar realmente na contramão do mundo, das pessoas, dos costumes, das modinhas do mundo. Amém? Mas principalmente ele nos pede para ser luz também no sentido do evangelismo, de alcançar as almas que estão perdidas, como um dia nós também estivemos perdidos. Um dia Deus usou a vida de alguém para nos alcançar, para nos atrair para a presença dele. E da mesma forma nós devemos agora deixar que ele também nos use, para que nós de alguma forma possamos levar a luz dele, a esperança dele, a cura dele, a boa notícia de salvação dele para todos aqueles que ainda estão presos na escuridão, na enfermidade da alma. Amém? Lá em Atos capítulo 13, versículo 47, o Senhor diz assim: Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, ou seja, luz para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor, que ainda não aceitaram ao Senhor, que ainda não, muitos até não sabem do amor, do sacrifício de Jesus por ele na cruz, É luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Mateus 22, 9 diz: Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 ao 20 diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Amém? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O Senhor nos diz que a fé sem obras é morta.
de que nada adianta nós dizermos ao Senhor que nós o amamos, que nós obedecemos, que nós isso e que nós aquilo, se nós não fizermos nada na vida de alguém, se nós não conseguirmos resgatar nem sequer uma alma para o Senhor, né? O Senhor diz assim que ai daquele que vê o seu próximo padecer, mas não faz nada por ele, né? Não se importa com ele. Como nós não iremos nos importar com os que estão perdidos, se nós dizemos que o nosso mestre é amor e que nós seguimos um mestre de amor, de bondade, de misericórdia, de fidelidade, né? Um Deus que quer a salvação de todos e nós não fazemos nada para isso. Amém? E o porquê que o Senhor pede isso para nós, né? Na verdade, o Senhor não nos pede. Na verdade, essa é uma ordem que Jesus deixou para todo aquele que agora quer ser seguidor dele. Aquele que aceita ele como seu único, suficiente Salvador e anda de acordo com os seus princípios, com os seus mandamentos, que ele diz que só assim é filho dele, né? Se não obedecer os mandamentos dele, não é filho dele. E ele dá essa ordem, então. Ó, agora vocês foram salvos, agora vocês compreendem o plano de salvação, agora vocês estão curados, agora vão e falem do meu evangelho para toda criatura. Mas por que ele quer que isso aconteça? Porque o Senhor fala na palavra dele que ele não se alegra, né, com a perca de nenhuma alma. E que quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí então ele vai vir buscar. O Senhor Jesus não veio ainda porque ele está esperando com a paciência que só ele tem, que todos tenham a oportunidade de ouvir sobre, né, de receber ali o plano de salvação, a notícia da salvação, para que quando essa pessoa chegue no céu, ela não fale, Senhor, mas eu não sabia, como que eu poderia te aceitar, como que eu poderia mudar de vida, como que eu poderia andar em santidade, como que eu poderia entender que o Senhor é Deus, se nunca ninguém me falou, se eu nunca vi em lugar nenhum, se eu não fiquei sabendo disso. Amém? Então o Senhor fala que não vai ter desculpa no último dia. Todos vão saber sobre ele. Não terá desculpa, não terá como chegar ao Senhor e falar, eu fui enganado, Senhor. Me enganaram lá na terra. E ele vai falar, por que você não abriu a Bíblia? Era só ter aberto a minha Bíblia que ninguém ia te enganar. Amém? Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. É para converter uma religião? Não. É para converter nos princípios da palavra de Deus. Amém? O que salva não é a religião. O que salva é você amar, adorar apenas ao Senhor e obedecer todos os mandamentos e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você tiver a oportunidade, você ser sim batizado, amém? Você andar conforme os mandamentos do Senhor. Aquilo que a palavra diz que é certo, aquilo que a palavra diz que é errado e ponto final, né? Todos os dias buscar a santidade, aí sim, né? Nós estamos mais perto da salvação, amém? Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o Senhor fala assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Para que o Senhor venha, é necessário que nós também façamos a nossa parte, né? E cumpramos a ordem dele, que não é um pedido, a ordem dele de falar para todo aquele que nós tivermos oportunidade e da forma com que nós tivermos mais facilidade, falar do amor dele para o Senhor Jesus. Amém? Sempre com muito amor, né? Pois nós vivemos uma era em que as pessoas se ferem muito fácil.
Muito fácil. Às vezes nós nem falamos nada, mas um olhar, essa pessoa já fica machucada, já sai da igreja, não quer saber mais do Senhor Jesus. Amém? Então fale do reino, mas com muito amor. Amém? O Eterno te ama.